O diabo da Tasmânia. Renomado por seu comportamento perigoso e temperamento amedrontador. Esse é o maior marsupial carnívoro do mundo. Eles são lutadores destemidos e comilões frenéticos. Passam suas vidas a guinchar pelas matas selvagens do estado australiano da ilha da Tasmânia. É apenas uma parte deste colossal e antigo continente. Lar de alguns dos animais mais incomuns e fascinantes do planeta. Esta é a vida secreta do diabo da Tasmânia. Conheça os diabos. Quando os primeiros colonizadores europeus chegaram à Austrália, eles se viram cercados por uma fauna totalmente desconhecida. Eles inventaram os próprios nomes para essas estranhas criaturas. O coala foi batizado de o urso macaco. O equidna espinhoso virou o porco-espinho antíeter. E o excêntrico vombate, o marsupial, foi chamado de texugo, castor e até mesmo de porco. Essas criaturas exóticas deixaram os novos australianos tanto perplexos quanto encantados. Mas havia uma criatura na Tasmânia que os deixava petrificados. Os colonizadores achavam os gritos arrepiantes e os prantos sobrenaturais que ecoavam por perto ao anoitecer eram tão perturbadores que pensavam que o animal que os produzia tinha que ser algum tipo de demônio. Eles o denominaram filhote de Beelzebu, já que Beelzebu é um dos nomes para o próprio diabo. Eles têm o tamanho de um pequeno cachorro, mas a reputação destes animais era tão amedrontadora que os primeiros colonizadores europeus acreditavam que se eles caíssem do cavalo em seus territórios, seriam dilacerados membro por membro. Hoje, o filhote de Beelzebu é chamado de Diabo da Tasmânia. E embora nunca tenha realmente desmembrado um ser humano, ele ainda é famoso por seus gritos extraordinários. Uivos e cacofonias ensurdecedoras. E também por seu temperamento feroz. Fósseis do diabo remontam a 70 mil anos, sugerindo que a espécie é relativamente nova.
Este marsupial carnívoro é um caçador habilidoso, que carrega seus filhotes em uma bolsa e está sempre louco por uma briga. Na natureza, eles vivem apenas na ilha da Tasmânia, situada na costa sudeste da Austrália continental, cercados pelo seu habitat preferido, florestas abertas e bosques. Acredita-se que um dia os diabos viveram no continente, mas não sobreviveram ali, possivelmente por conta da competição com o dingo, um cão selvagem que chegou à Austrália milhares de anos atrás e se tornou um superpredador. Mas o dingo não foi além do continente, que já tinha se separado da Tasmânia, o que fez da ilha um porto seguro para os diabos sobreviventes. Mas agora eles estão enfrentando a extinção. A espécie foi atingida pela doença do tumor facial, uma moléstia que eles transmitem entre si por meio da mordida. Estima-se que desde 1996, a população dos diabos da Tasmânia tenha sido reduzida em mais de 80%, e agora eles estão oficialmente designados como ameaçados. O anoitecer se aproxima e o jovem macho Carlos emerge de sua toca. Como a população de diabos está diminuindo vertiginosamente, ele faz parte de uma população monitorada que regularmente tem sua saúde checada pelos conservacionistas. Ele tem um olfato aguçado e detecta um odor. Ele sai de sua toca para encontrar a origem. Aos 2 anos de idade, ele é um adulto agora. O tempo de vida na natureza é de apenas 5 ou 6 anos aproximadamente. Ele pesa mais de 8 quilos e pode alcançar 12 quilos. Todo esse peso é armazenado em um corpo robusto, que varia de 50 a 75 centímetros de tamanho. Ele pode ser modesto em tamanho, mas este é um dos mais formidáveis predadores da natureza. Seu físico parrudo é recheado de músculos. Suas patas são pequenas e fortes, enquanto sua cabeça e pescoço grandes permitem uma das mordidas proporcionalmente mais poderosas do reino animal. Equivalente à de um cachorro 4 vezes maior e superior à de um tigre, se considerada sua massa corporal. A forma pequena e larga do crânio significa que os músculos na mandíbula têm um elevado poder, facilmente capazes de esmagar os crânios de suas presas e cortar de forma impecável entre os ossos, pele e tendões. O diabo gasta grande parte das horas em que está acordado tentando encontrar alimento. Principalmente notívago, mas confortável ao se deslocar durante o dia, a estrutura resistente do diabo denota que ele é capaz de percorrer longas distâncias de uma só vez, cruzando até 16 quilômetros em busca de animais vivos para caçar ou carniça para vasculhar.
Embora não defenda um território, ele tem uma área de vida pela qual viaja regularmente. O tamanho e a forma dessa área depende de sua disponibilidade de alimentos. Carlos está em sua expedição vespertina por alimento. E não tarda até que se depare com outro diabo. Os diabos passam grande parte do tempo sozinhos, mas as áreas em que vivem frequentemente se sobrepõem, e quando eles se encontram, quase sempre há um confronto. Para o belicoso, esquentado diabo, brigar é tão natural quanto respirar. Fêmeas são tão combativas quanto os machos e têm a mesma probabilidade de se envolver em rixas estimuladas pela raiva. Para os machos, tudo gira em torno do domínio. Ganhar ascendência sobre seus rivais vai recompensar quando a temporada de acasalamento chegar em março, já que as fêmeas geralmente preferem machos dominantes. Mas essas disputas de poder para definir os diabos superiores acontecem ao longo do ano todo e podem ser sobre qualquer coisa. Disputas podem acontecer sobre ter um tronco inteiro somente para si. Ou o embate pode ser sobre uma migalha de comida. Para um diabo, vale a pena brigar por tudo. E é por isso que uma doença transmitida pela mordida tem sido particularmente devastadora para eles. No momento, Carlos é o chefe da matilha local, o macho mais dominante. Ele tem que ser ainda mais agressivo do que os outros para defender sua posição. E ele tem que manter sua posição ao longo do ano inteiro. Carlos tem um aspirante ao seu trono. Mungo, que tem apenas 2 anos de idade. Em qualquer oportunidade que tenha, ele desafia Carlos. Ele está buscando derrubar Carlos e tomar sua posição de macho dominante, o que lhe daria melhores oportunidades na época de acasalamento. Mas, por enquanto, o calejado Carlos sempre afugentou seu desafiante.
Ele sai machucado, mas sua parte posterior é protegida por uma pele espessa. Além de um diferencial competitivo na época do acasalamento, ser o macho dominante traz uma vantagem no dia a dia. Quando é hora do jantar, ele é o primeiro a se alimentar. Diabos da Tasmânia podem comer quase tudo: insetos, coelhos, roedores. Eles caçam até mesmo grandes presas vivas. A caça normalmente acontece à noite, quando a visão do diabo é melhor. Ele enxerga em branco e preto, e sua visão é baseada em movimento, permitindo que identifique qualquer presa que passe. Marcas brancas distribuídas pelas suas laterais, peitoral e patas podem ajudar a dissipar seu perfil de predador. Caçando sozinho e usando uma combinação de emboscada e perseguição, um diabo consegue abater animais com o dobro de seu tamanho, como ualabis e wombates. Ele é um caçador eficiente e mortal. Mas o seu forte é a necrofagia. Os diabos passam a maior parte do tempo procurando por carniça, carcaças e restos de animais mortos, que são encontrados com frequência na mata. Apesar de viverem vidas predominantemente solitárias, quando os diabos encontram uma refeição grande como essa, eles são capazes de se unir. Assim como os urubus e hienas na África, ao limpar as carcaças, eles mantêm a mata livre de carne em decomposição, que poderia espalhar doenças. E eles são companheiros dos lavradores, que sem eles teriam que enterrar os corpos do rebanho. Esse é um dos papéis mais valiosos do diabo no ecossistema. Como muitos carnívoros, eles usam o caminho mais fácil e rápido por entre a carcaça. Ao abrir caminho pela região do rabo e da cavidade estomacal primeiro, eles acessam os músculos traseiros e vísceras o mais rápido possível, deixando as partes mais difíceis, como a cabeça, para aqueles que chegam depois. A dentição dos diabos é adaptada tanto para capturar presas vivas quanto para mastigar carniça. Como cães, eles têm impressionantes 42 dentes, em comparação com os 30 de um gato. Longos e afiados caninos seguram e perfuram a presa, e molares atravessam pele, tendões e esqueleto. Eles podem comer tudo, menos os maiores ossos de uma carcaça. Diabos da Tasmânia são conhecidos por mastigar até fios de aço pesado. Existem grandes diferenças biológicas entre marsupiais, como o diabo da Tasmânia, e mamíferos placentários, como dingos e morcegos. Marsupiais têm períodos de gestação muito curtos e dão à luz a filhotes pequenos e pouco desenvolvidos, que então amadurecem dentro de uma bolsa. A maioria dos outros mamíferos se desenvolve dentro da genitora, envoltos em um saco gestacional. Os marsupiais também têm uma taxa metabólica aproximadamente 30% mais baixa do que os mamíferos placentários. Isso significa que eles conseguem viver usando muito menos energia, o que é uma vantagem significativa quando os tempos ficam mais difíceis.
Mas em tempos de fartura, o estilo de vida acelerado do diabo significa que ele tipicamente usa mais energia do que os seus primos vegetarianos. Então, ele ainda precisa consumir o equivalente a aproximadamente 15% de seu peso corporal todos os dias. Para estes carnívoros convictos, a busca por comida é implacável. Os machos do local percebem algo nas proximidades. O olfato deles é tão apurado que eles conseguem detectar a comida a 1 quilômetro de distância. Eles se apoiam em sua parte posterior para que as patas lhes deem a altura extra de que precisam para captar um cheiro carregado pelo vento. Quando está caçando presas grandes como wallabies ou wombates, o diabo usa uma mistura de perseguição e pequenas corridas. Ele confia mais na resistência do que na pura velocidade, chegando mesmo a atingir de 15 a 25 ou 35 km por hora por algumas centenas de metros. Mas se eles tiverem sorte, a carcaça de um animal será uma refeição garantida. Os diabos tiraram a sorte grande. São os restos de um wallaby. À primeira vista, parece que os diabos estão exibindo seus níveis elevados de agressividade por causa da carcaça. Embora pareçam cada um por si, na verdade há uma certa etiqueta dos diabos sendo respeitada aqui. O mau gênio ainda está presente, mas inexiste violência gratuita. Quando se trata de comer uma carcaça grande como esta, o diabo da Tasmânia evoluiu para um ser comunitário, o que é extremamente incomum para um carnívoro que passa a maior parte do tempo sozinho. Todos, até mesmo os indivíduos de níveis mais baixos, vão se alimentar, mesmo que demore um pouco para criarem coragem. Compartilhar o alimento significa que todos os diabos locais vão ter uma refeição decente de vez em quando. E isso é uma vantagem evolutiva para a espécie como um todo. Mas também significa que eles têm que saber mudar a chave de guerra total para educação à mesa. Em uma grande refeição, eles evitam o confronto direto ao usar condutas ritualizadas. Apesar de surtarem e gritarem entre si constantemente, raramente se vê uma mordida. Seus longos bigodes se estendem até um pouco além da largura dos ombros, o que permite que eles sejam usados como sensores para determinar a distância até um outro diabo. Eles podem entrar numa disputa de mordidas, quando eles se levantam e colocam as patas nos ombros e peitos uns dos outros, balançando a cabeça constantemente enquanto esbravejam. Este comportamento nada mais é do que cada diabo defendendo a quantidade de alimento de que precisa, e não a carcaça inteira. É assim que eles conseguem se alimentar todos juntos. O tamanho da carcaça afeta o limite a partir do qual o diabo que está se alimentando vai afugentar um concorrente. E como esta carcaça fica menor, o macho dominante Carlos decide que o seu vizinho precisa se afastar. Mas mesmo esse atrito não causa lesões a nenhum dos dois lados.
Se as brigas estão temporariamente suspensas, o nível de ruído ainda é alto. E isso tem sua própria e importante função: alertar outros diabos na área sobre a carcaça, para que eles possam vir e se unir à alimentação comunitária, poupando-lhes a energia de procurar por comida. Os diabos da Tasmânia têm várias adaptações excelentes ao clima frequentemente rigoroso da Austrália. Uma que é vital é a capacidade impressionante de consumir o equivalente a 40% de seu peso corporal em uma única refeição. Eles então armazenam essa gordura extra em suas caudas, o que lhes dá uma excepcional vantagem em momentos de fome que podem ocorrer nas secas florestais e matas costeiras em que eles preferem viver. Ao contrário de outros marsupiais australianos, os diabos conseguem controlar sua temperatura corporal de forma eficiente. Essa regulação térmica permite que eles sejam ativos durante o escaldante período diurno, sem superaquecer, o que aumenta significativamente suas oportunidades de vasculhar por restos e de caçar. Outra adaptação é conseguir obter a maior parte de sua necessidade por água da própria comida. Isso pode ajudá-los no caso de secas. Um dos machos de estirpe mais baixa capta um odor. A visão é o mais fraco de seus sentidos durante o dia, mas junto com seu olfato faz uma combinação boa o suficiente para que ele encontre comida quando há claridade. É um lagarto, um candidato ideal para o almoço, se conseguir rastreá-lo. O lagarto acha proteção sob uma pedra. Mas o diabo tem outra adaptação conveniente: patas largas com garras próprias para escavar. Algo o afugenta. Mas logo ele volta. E desta vez, nada vai ficar no caminho entre ele e sua refeição. O próximo animal a perambular pelo território dos diabos é muito mais irritadiço. É uma equidna, um animal que só é encontrado na Austrália e na vizinha Nova Guiné. E é absolutamente bizarro. Ele vem de uma linhagem antiga de mamíferos, que ainda bota ovos como um réptil. E os machos têm um pênis com 4 cabeças. Assim como o igualmente raro Platypus, ele é classificado como um monotremado, um animal que tem apenas um orifício para excreção e reprodução.
Quando ameaçado, ele se enrola e confia em seus espinhos para deter o agressor. Os espinhos são, na verdade, pelos modificados e funcionam como pontudos e eficientes empecilhos contra os superdentes do diabo. O equidna pode se deslocar individualmente ou em pequenos grupos. Isso significa que ele pode usá-los para se virar quando fica de pernas para o ar. Apesar de este estranho recém-chegado parecer impenetrável, o seu descobridor quer ficar com ele para si. Mas, eventualmente, ambos têm que desistir desta missão impossível. Enquanto isso, o rival Mungo, tentando subir a escada de dominância e usurpar o trono de Carlos, cruza com um macho de ranking inferior, que encontrou um pedaço de carne. Mas antes que Mungo possa se envolver, o diabo líder Carlos aparece. Agora, um terceiro diabo se junta. Por fim, Mungo toma parte no evento. Ele apanha um grande naco de carne e empreende fuga. As regras de tolerância que entram em jogo perante uma grande carcaça para que todos consigam comer simplesmente não se aplicam quando a descoberta é pequena, como esta. É cada um por si para os diabos. Carlos sai com um volumoso pedaço de carne. E os outros dois brigam pelas sobras. Mungo se deu bem ao se afastar da briga. Como geralmente vivem sozinhos, é a existência de comida que geralmente leva a diversas formas de comunicação entre os diabos. As vocalizações são a forma mais óbvia. Existem pelo menos 11 tipos diferentes de vocalização. Uma das mais comuns é o som de arf, que demonstra curiosidade. Outros sons mais baixos são o latido e a bufada. E o ranger dos dentes, que significa que o diabo está desconfortável.
Quando a situação se intensifica, começa o rosnado. E então o guinchado a plenos pulmões. Isso acontece quando há uma provável briga por vir ou uma perseguição. Uma de suas comunicações mais frequentes vem do bocejo. Sua mandíbula pode se abrir até impressionantes 75 a 80 graus. Seres humanos só conseguem abrir por volta de 32 a 34 graus. Uma abertura grande como essa é comum em marsupiais carnívoros. O tiger quoll, um convicto comedor de carne, também abre amplamente sua boca, mesmo quando filhote. Bocejar é um movimento que diz: eu tenho um belo conjunto de dentes aqui, mas no momento eu não estou interessado em brigar. Ele também ajuda a aliviar a pressão acumulada nas grandiosas mandíbulas. Diabos também conseguem se comunicar por meio de uma variedade de sinais químicos, especialmente as fezes. Uma dieta tão variada e que não faz qualquer discriminação resulta em fezes desproporcionalmente grandes. Suas fezes têm em média 15 centímetros, mas podem chegar a 20 centímetros e podem ser cheias de surpresas. Pesquisadores já encontraram nas fezes dos diabos itens que incluem uma meia de lã, lâmina de alumínio, a cabeça de uma cobra e metade de um lápis. Passado algum tempo, as fezes ficam brancas, de forma semelhante ao excremento das hienas. Isso se deve à grande quantidade de ossos em sua excreção. Como de muitos carnívoros, seu cocô é pungente e cheio de informações para outros diabos. Todos os diabos de determinada área gostam de fazer suas necessidades no mesmo lugar, conhecido como a latrina dos diabos. Ela serve como um tipo de quadro de avisos comunitário, deixando todos os diabos locais cientes sobre quem esteve ali e quando, e eventualmente sobre sua idade e condição reprodutiva. Mungo faz uma marcação conhecida como o arrastar anogenital. Pode parecer um macho marcando seu território, mas as fêmeas também fazem isso, e os diabos não são verdadeiramente territoriais. O objetivo exato deste arrastar é desconhecido, mas talvez esteja associado à transmissão química de sinais, uma forma de comunicação. O posicionamento da cauda, a pelagem ereta e elevações da cabeça são outras formas de comunicação não vocal. Na sociedade dos diabos, a fêmea não é o sexo frágil, e essas duas jovens fêmeas estão brigando por causa de uma sobra de carne. Não é um pedaço grande, mas para um diabo ainda é motivo de briga. As patas rígidas e a cabeça erguida das duas, bem como suas mandíbulas abertas, sinalizam para trás. Mas se todos os alertas falham, para um diabo o combate é um método de resolução de conflito preferido. Apesar do dever de subordinação ao manda-chuva Carlos, Mungo é capaz de subjugar vários dos outros diabos locais.
Mungo está no pé da encosta, avisando o outro diabo para não se aproximar mais. Sua vocalização se intensifica. Uma vitória para Mungo. Ele expulsou o intruso. Com este nível de agressividade diária, não é de surpreender que os diabos consigam suportar lesões. Há ferimentos em todos os lugares. Faces golpeadas, orelhas laceradas e cicatrizes na parte traseira. Este macho de baixa casta perdeu seu lábio superior inteiro e a parte de seu nariz. Ele tenta evitar outros machos e descansar um pouco durante o dia. Mas Mungo está à espreita. Ele é muito superior na hierarquia e um diabo mais agressivo. O diabo desfigurado tem que ceder. Mas Mungo ainda não desistiu. Ele segue e cerca o outro macho, forçando um confronto. O que faz com que o desfigurado macho se encolha. Depois de um dia ou de uma noite cansativos, cheios de agressões físicas perpetradas ou recebidas, um diabo normalmente retorna à sua toca. Ele pode usar regularmente 3 ou 4 tocas, e uma vez que se estabelece, ele tende a usar as mesmas tocas pelo resto da vida. Durante a época de acasalamento, ele até pode dividir seu lar, mas no resto do ano é uma aconchegante toca para um. Elas tendem a ser em encostas, em densa vegetação perto da água, ou mesmo em pequenas cavernas naturais. Às vezes, ele toma seu tempo para cavar o seu próprio refúgio em um local de sua preferência. Ou ele pode usar uma toca abandonada por um vombate. Vombates são colegas marsupiais, mas ao contrário dos diabos, eles são vegetarianos. Eles gostam de habitats similares, e como são ligeiramente maiores, suas espaçosas moradas servem de amplos apartamentos para os diabos. Mungo deixa sua toca para começar a explorar sua área por comida. O macho desfigurado entrou inadvertidamente neste território bem acima da toca de Mungo. Se o macho que é mais dominante perceber sua presença, ele poderá atacar o invasor. Mas seu olfato excepcional alerta sobre o perigo bem a tempo, antes que Mungo seja capaz de se colocar em posição de ataque. Desta vez, ele se safa em segurança. Em busca de comida, Mungo se depara com Carlos. É uma boa oportunidade de testar o terreno mais uma vez e ver quem é o soberano. Carlos sai vencedor mais uma vez, mantendo os privilégios de reivindicar o pedaço de uma carcaça primeiro e receber tratamento preferencial das fêmeas quando chegar a época de acasalamento.
Carlos se recolhe à sua toca em busca de um pouco de paz e silêncio. Embora, por ser um diabo, não possa desfrutar do silêncio por muito tempo. A Tasmânia é um paraíso para a vida animal. Mas os diabos não conseguem tudo o que querem à sua maneira. O amor dos diabos pela carniça costuma ser sua ruína. Quando tentam se alimentar com uma fonte de carniça facilmente disponível, como animais atropelados, eles frequentemente acabam se tornando a refeição. Mas há mudanças a caminho para tentar impulsionar a população de diabos por meio de uma abordagem de conservação conhecida como refaunação. Ela envolve a soltura de diabos saudáveis do cativeiro para áreas silvestres da Tasmânia. Estes surpreendentes carnívoros têm vidas curtas, mas cheias de ação. Com seus monumentais problemas de controle de temperamento e postura de tolerância zero, para um diabo, todo dia é uma aventura. Apesar de tratarem seus companheiros diabos com extremo preconceito na maior parte do tempo, eles são capazes de dividir uma refeição para o benefício de todos. Sua personalidade, comunicação ensurdecedora e tenacidade, além da capacidade de limpar o território, fazem dele uma das criaturas mais fascinantes e importantes da Tasmânia.